Estamos de volta. Democracia, modelos de financiamento eleitoral e crise política. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam Márcio Sávio Lobato, advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e Pedro Estevam Serrano, advogado e professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. A gente terminou o segundo bloco falando, então, dessa possibilidade de pensar no modelo de financiamento público de campanha com limites de gasto para diminuir o valor, o custo das campanhas e, portanto, gerar, talvez induzir uma outra prática política e cultura nas campanhas políticas com o fim do privilégio do marketing, né, sobre o debate político propriamente. De todo modo, um dos argumentos mais fortes da oposição é que o que a gente vai fazer é colocar o caixa 2 para debaixo do tapete, vai colocar o ilícito para debaixo do tapete e ter que, de novo, remar muito tempo até conseguir, de novo, descobrir os esquemas da corrupção eleitoral, até em outro momento, ter uma nova lava-jato, digamos, para poder encontrar as formas criativas que os políticos vão inventar para se financiar e que as empresas vão inventar para tirar proveito, enfim, da sua contribuição eleitoral. Pedro, como que você vê esses argumentos da oposição a quem defende o fim do financiamento privado? Nós precisamos entender o que é factoide do que é o real debate que ocorre no país, né? Quer dizer, o Supremo decidiu claramente uma decisão de fundo. Ele disse que financiar a campanha por empresa ofende certas cláusulas pétreas da Constituição, certos direitos fundamentais, o princípio da igualdade, por exemplo. Então, pode aprovar a medida que for, a PEC que for, ela é inconstitucional. Vai bater de novo no Supremo e vai ser rejeitado. Isso é só mecanismo para criar factoide. Caixa 2 existe mesmo com o financiamento de campanha privada. E nós acabamos de ver isso no caso do Mensalão. O Delúbio foi lá e assumiu que produziu o Caixa 2 pelo PT, né? Mas a gente sabe que em todos os partidos isso ocorre. O Caixa 2 ele é um fenômeno que não vai deixar de existir. Não tem que ter ilusão com isso, né? Na França mesmo ocorre no mundo inteiro, né? Aqui nós não vamos ser uma exceção. Só que tem uma diferença. Se nós tivermos financiamento público, nós vamos ter condição de estabelecer que o Caixa 2 é crime. Aliás, isso era uma grande contribuição que o Congresso podia fazer e não faz. Tornar o Caixa 2 crime. Né? E aí, há projetos nessa direção. Dessa direção. Congresso, se for aprovado, eu acho uma grande contribuição. Porque daí é o seguinte, qualquer gasto feito fora da verba pública, controlada pelo público e pelos órgãos de controle, é crime. Fica muito mais fácil do que hoje você controlar o Caixa 2, porque hoje o Caixa 2 vem misturado com o Caixa 1. A empresa dá um por dentro e um por fora. Nós estamos vendo isso nas investigações que estão ocorrendo. Quer dizer, fica muito mais difícil você detectar e identificar o Caixa 2. Não, Agora, a partir do financiamento público, não. Qualquer gasto feito com dinheiro que não seja dinheiro público é crime. Ou pode ser crime se a Câmara aprovar esse projeto. Dinheiro público e dinheiro de pessoa física. Dinheiro, né? de pessoa física. Até claro. 10% da sua renda no ano anterior. Mas cuja significação econômica, como seu objetivo, é muito pequeno. Sim, né? Quer dizer, sim. Então, eu acho assim, quer dizer, agora, achar que nós vamos ter qualquer medida legislativa, inclusive financiamento público de campanha, como o panegírico, a bala de prata, a gente tem essa mania no Brasil de achar que tem uma bala de prata que vai acabar com o nosso problema, nós vamos virar um paraíso de sociedade. Não, nós vamos continuar basicamente com os mesmos problemas. A gente só vai ter um pouco mais de instrumentos de combate à corrupção. Corrupção nós vamos combater quando mudar a cultura brasileira, a gente vai começar a ter grandes avanços nisso, nesse sentido. Inclusive na cidadania, né? Inclusive na avançar com a democracia, porque a gente fala da grande corrupção e da corrupção política e institucional, e muitos de nós cometem pequenas corrupções no dia a dia, né? Claro. Achar que é o guarda de trânsito, a caixinha na festa para o garçom te servir primeiro do que a mesa do vizinho. Claro. Tem uma burocracia estatal absurda ainda no Brasil que favorece isso. O sujeito quer pagar imposto no Brasil é um tormento. Quer dizer, você tem que gastar muito dinheiro para poder viabilizar pagar. Quer dizer, então, ou seja, isso aí é óbvio que cria um mar de corrupção, esse tipo de coisa no cotidiano das empresas, das pequenas empresas e tal. Quer dizer, então, esse tipo nós vamos combater isso, é combatendo vários flancos, é um problema complexo, ele não é simples, né? Como as pessoas às vezes imaginam. Exatamente. Que eu falei, problemas políticos têm que ser tratados como problemas políticos. Quer dizer, a questão de corrupção de campanha, de Caixa 2, é um problema político que deve ser tratado com essa forma. Também não tenho dúvida que o financiamento público vai eliminar. Não vai eliminar. Pode vir. Agora, eu tenho
com financiamento público, eu tenho melhor chance de fiscalização. É um grande avanço. É um grande avanço. É necessário, não é suficiente. E uma reconstrução, uma revisitação do que é a campanha eleitoral. Né? Hoje, a questão que o Pedro falou dos marketings, né? Hoje a campanha é marketing. Né? Você vê só na televisão. Tem que acabar com isso em campanha eleitoral. Então, assim, você eliminando, estabelecendo as regras a partir do qual é o limite e saber o que é despesa de campanha ou não, definindo, você não acaba, mas elimina, ou pelo menos te facilita a fiscalização de eventuais desvios que poderão ocorrer. Né? Então, esse é o dado importante. Né? Eu não quero tirar dinheiro público. Eu não quero, eu estou tirando dinheiro do imposto para pagar para político. Não, eu estou garantindo a minha democracia. Estou garantindo que eu possa, como cidadão, ter uma fiscalização maior do que é hoje. Porque hoje, qual que é a prestação de contas? Você tem recebe a doação, no final da campanha você apresenta ao Tribunal Superior e apresenta as contas, eles vão analisar se bate, se são conciliáveis. As entradas legais com as saídas, e as notas da saída. Mas você só vai ver isso quando ele coloca, hoje, o ano passado, aliás, foi colocado na página da internet. Você não tem como fiscalizar o curso da campanha, né? Se está havendo desvio ou se não está havendo desvio. Agora, você falava uma coisa, sabe, em off, para nós, nos seus estudos comparados com o sistema francês, de uma coisa que eu queria saber se vocês têm algum tipo de informação ou dado no Brasil, que é o uso de campanhas políticas para lavagem de dinheiro, basicamente. Quer dizer, dinheiro vindo do crime, do narcotráfico, do contrabando, de armas, por exemplo, e tal, que acabam irrigando campanhas políticas e que entram como caixa 2. Esses não podem entrar como caixa 1. E vamos falar até uma coisa mais profunda que precisa ser posta de público. Eu acompanho muito o mercado de contratação pública, a minha área de especialidade na advocacia, eu sou especialista em direito público. O que a gente observa no mundo, cidades como Nova York, Miami, como muitas cidades do Canadá, a Itália, o que a gente foi observando é que, por isso que o ser humano nunca é perfeito, quer dizer, você estabelece mecanismos de combate ao empresário que contrata com o poder público e ele vem sendo substituído nas últimas décadas pelo crime organizado. Na atividade empresarial. O crime organizado tem interesse em ter vários mecanismos de lavagem, inclusive ter, vamos dizer, que aqui no Brasil ainda a gente não viu isso ainda, que é inclusive ter atividades empresariais. E eles têm eleito nesses lugares que eu falei, a atividade empresarial primária deles como sendo exatamente a atividade de criar empresas, empreiteiras, etc., para contratar com o poder público. Nós temos que estar atento a isso. A gente fica na sociedade brasileira combatendo muito o empresário que contrata contra o poder público sem ver os problemas que ele enfrenta e vão acabar podendo obter, eventualmente, algum resultado muito pior que isso. O processo de investigação, essa tentativa de eliminar as grandes empresas como punibilidade desses desvios, gera abertura para novas entradas de empresas mascaradas, inclusive, por outro. Porque se você elimina o próprio mercado econômico, você vai ficar num vazio que vai só facilitar. O raciocínio é conta de padeiro, Tuto. O empresário, para produzir caixa 2, vamos ser objetivos, ele paga para isso. Ele gasta, ele tem 100 mil no caixa 1, ele vai ter 70 no caixa 2. O crime organizado, ele tem uma grande produção de caixa 2, né? E ele paga para passar com caixa 1. Na medida em que ele adquire uma empresa dessa e passa a operar com corrupção, ele vai não só lavando o dinheiro dele sem custo, como ainda vai ter obtendo resultado. Né? Então, quer dizer, o grande mecanismo de lavagem de dinheiro que hoje você tem no mundo em geral, é a contratação pública. Aí a campanha vem como elemento secundário. O cara precisa bancar a campanha para ter o parceiro criminoso dele dentro do poder público. Não, é a criação dos reféns, né? Claro. O refém desse tipo de mecanismo. E isso está acontecendo no primeiro mundo, em países como o Canadá. Houve recentemente uma investigação pública lá sobre isso. Quer dizer, nós estamos falando de países muito mais evoluídos que o nosso. Quer dizer, então, eu acho que é algo a observar isso. Né? E o problema é que nós estamos excluindo quem mais tem interesse nesse debate, ou por autoexclusão, que é a sociedade, ou por interesse de não colocá-la para o debate. Quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer revisitar e discutir, ou mesmo pontualmente novamente, quando o ministro Gilmar diz que precisa ter um mecanismo de transição porque não foi decidido, quer dizer, ele busca a tentativa de reinterpretar o julgado e fato que não tem. A lei é muito clara. Né? A lei 9868, quando fala que a decisão do Supremo no Maddim
pode modular os efeitos por interesse público ou segurança jurídica, tem que ser feito no momento de julgamento, né? Então, não posteriormente. E por 2/3 dos ministros. Então, os 2/3 dos 8 votaram pela inconstitucionalidade e ninguém propôs, né, uma modulação, até porque o próprio ministro Gilmar abandonou o plenário, né? E proclamado o resultado, você não pode restabelecer isso para dizer, agora precisamos decidir se vai ter transição, se é a partir de agora. Não, foi decidido que é a partir de agora, né? Então, esses mecanismos querem trazer a insegurança, porque você está numa crise política que está atingindo uma crise econômica. Quando eu começo a querer estabelecer uma crise no Poder Judiciário, a partir de posições, de pressupostos, de interesse, começa a ficar muito complicado, né? Nós começamos a trazer uma insegurança democrática muito grande. Esse é um combate que precisamos fazer. Agora, de certa maneira, quer dizer, o nosso judiciário tem que avançar muito, nossas cortes e tal, mas tem sido uma garantia, né? O nosso judiciário, me parece que nesse momento de imbróglio político, de falta de racionalidade política, de uma disputa sangrenta do poder pelo poder, vindo de parte da oposição, de certos segmentos políticos do Brasil que, enfim, reaparecem na cena depois de uma triste memória do período ditatorial, etc., parece que, de certa maneira, a garantia da nossa jovem democracia tem vindo do judiciário, sobretudo do Supremo, mas por conta de minimamente colocar freios a essa luta fratricida, porque entre brasileiros que estão deixando de pensar no Brasil para efetivamente pensar apenas em como ascender de novo ao poder. Dá para falar isso, Pedro? O judiciário tem dado uma contribuição importante, apesar das dificuldades, enfim. Francamente, eu acho perfeita, que o judiciário brasileiro ele tem tido um comportamento errático, a meu ver. Às vezes você vê decisões altamente avançadas e moderadoras desse tipo de conflito irrazoável na sociedade, etc. E, ao mesmo tempo, você vê decisões que, a meu ver, desconsideram os valores constitucionais mais elementares. Por exemplo, a presunção de inocência no julgamento do mensalão, né? Para mim foi sei lá, estou citando como exemplo aqui, mas tem outros casos assim. Ou decisões que mandam paralisar tramitação de projetos de lei por serem inconstitucional, algo que é absolutamente contrário à Constituição, invade totalmente a competência do Legislativo. Então nós temos tido tanto decisões muito boas quanto muito ruins. O meu receio é que não aqui no Brasil, mas em alguns países da América Latina, o judiciário tinha esse comportamento errático e acabou se transformando em fonte de exceção e de interrupção do procedimento democrático ou fonte legitimadora desse tipo de interrupção. Então aqui eu acho que confio brutalmente no nosso Poder Judiciário, eu acho que o papel é mais positivo que negativo, mas a gente tem que estar acordado e estar vigilante para que essa legitimidade da toga acabe não sendo usada com função política. O que eu observo é o seguinte: na hora que chega no universo da política e na hora que você toca em temas que ofendem os interesses estruturais das nossas elites, o judiciário, por mais avançado que ele seja, ele acaba sendo um elemento de fortalecimento do atraso e normalmente usando da legitimidade que a Constituição lhe dá para subverter essa mesma Constituição. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Tenho certeza que vocês aprenderam tanto quanto eu com esse debate de hoje. Acho que essa é uma conversa que começamos aqui no Melhor e Mais Justo, mas que deve seguir, certamente já está acontecendo Brasil afora, mas aqui no Melhor e Mais Justo deve seguir. Inclusive já quero deixar aqui o meu agradecimento e o meu convite para os desdobramentos desse importante debate no país. Agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.